palestra. Eu me chamo Flávia, sou integrante do Pet Bio e sou responsável pelo evento junto com a Beatriz, a Joyce e o Theo. Agradecemos imensamente o interesse e o apoio de todos para esse evento acontecer. Antes de começar, para quem é novo aqui, o Pet Bio é um projeto de extensão vinculado ao MEC que possui 3 vertentes: a pesquisa, o ensino e a extensão. Uma dessas comissões de trabalho é o PAPET, que realiza mesas redondas, rodas de conversas, cursos e palestras acerca de assuntos de interesse do público e também que leve a ciência de uma forma mais facilitada. Dessa vez, nosso encontro é com o professor Douglas, que falará um pouco sobre o Dia da Consciência Negra e sobre sua vivência sendo negro dentro de uma faculdade pública. Boa palestra a todos e obrigada. Pessoal, então boa tarde. Meu nome é Douglas Verrante, sou professor do Departamento de Metodologia de Ensino aí da Universidade Federal de São Carlos. Eu estudei Ciências Biológicas, fiz bacharelado e licenciatura, e depois fiz pós-graduação na área de educação, fiz tanto mestrado quanto doutorado. Eu entendo que vocês me convidaram e agradeço o convite e parabenizo vocês pela iniciativa, né, para discutir isso das relações étnico-raciais na formação no ensino superior e pensando na nossa universidade, talvez até no curso de ciências biológicas, né? Então, vou falar um pouco da minha formação nesse contexto, né? Como é que eu comecei a pensar nas relações étnico-raciais e como que isso teve impacto na minha vida, principalmente acadêmica, né? Que acho que é isso que vocês se interessam mais, né? Então, eu cresci na cidade de São Paulo, né, na capital, e tive uma formação técnica. Eu fiz ensino técnico na área de mecânica e trabalhava na indústria mecânica desde que eu era jovem, assim, a partir acho que uns 14 anos. E é claro que nascendo numa família interétnica, né, meu pai é um homem negro e a minha mãe é uma mulher branca, né? Então, nascendo nessa família, eu sempre tive algum tipo de discussão sobre as relações étnico-raciais de situações, como, sei, a minha mãe ia me buscar na escola e perguntava se eu era realmente filho dela, se ela era minha mãe, uma coisa desse tipo, até questões mais complexas em relação a como meus próprios familiares se auto-identificam, as relações entre essas diferentes partes da família, toda uma situação de racismo que houve, que tinha a ver com a possibilidade de casamento entre meu pai e minha mãe, que não era muito bem visto pela família. Assim, como toda brasileira, a gente tem na nossa família as primeiras reflexões sobre as relações étnico-raciais. No contexto da indústria mecânica, foi interessante porque eu pude participar de vários grupos de discussão sobre questões ligadas ao movimento sindical, de trabalho no Brasil, no mundo. E uma das discussões que eu pude participar e que foram feitas era sobre as relações étnico-raciais. Então, de alguma forma, a minha infância, adolescência, eu fui me formando para entender essas questões do meu contexto mais geral, né? Na escola, pouquíssimas vezes se falava sobre isso, mesmo que aconteceram várias situações de discriminação racial na escola onde eu estudei, tanto no ensino fundamental quanto médio. Mas eu estudei em escolas que eram, talvez não majoritariamente, mas com uma presença negra muito grande, né? Muito grande. Na periferia da cidade de São Paulo, na Zona Leste, é uma região que tem uma população negra muito grande. Então, assim, então na universidade, provavelmente dita, eu prestei vestibular uma vez, não passei, entrei num cursinho privado, e aí eu fiz um intensivão desse de 3 meses e acabei passando o curso, né? Então, não existia nenhum tipo de ação afirmativa e eu acho que a ideia da universidade, para mim, era uma ideia
bastante distante quando eu era estudante do ensino médio. Isso foi mudando por uma questão assim bem pessoal assim de alguns amigos que começaram a pensar sobre isso e tal. Então acho que a primeira forma como as relações étnico-raciais interferem na formação aí de um estudante negro ou negra é aí, é no desejo de entrar na universidade, na viabilidade que se vê nisso, se existe ou não existe possibilidade de entrar na universidade, e no desconhecimento sobre o que é a universidade pública, como ela funciona e quais são os recursos que ela tem. Então, eu nunca imaginava que a universidade tinha bolsas, também não sabia que tinha alojamento e nem que fornecia alimentação, eu não tinha a mínima ideia disso, nunca tinha ouvido falar. Quando eu vim para São Carlos, então depois que eu passei no vestibular, aí sim que eu descobri que existia um sistema de assistência estudantil e para mim isso foi uma coisa muito positiva. E então eu digo, essa é uma das formas pelas quais as relações étnico-raciais já interferem no acesso ao ensino superior, pelo próprio desconhecimento de como a universidade funciona, os recursos que ela tem. Hoje não, hoje já é bastante diferente, porque inclusive tem um sistema de ações afirmativas que faz com que o estudante, desde a sua escolha, ele já pense nas relações étnico-raciais, né? Mas isso era bem diferente quando eu vim estudar aqui, né? Quando eu ingresso na universidade, né, começo a estudar, sim que as relações étnico-raciais, elas perpassam todo o cotidiano de todas as instituições brasileiras, né? Então, isso é o que é tanto discutido, o racismo institucional. Então, é lógico que a universidade tem isso também. Então, tem isso nas relações entre os colegas, tem isso nas relações afetivo-sexuais, né? Nessa coisa da escolha dos parceiros, quem é o parceiro ideal ou não para um, para o outro. Então, nisso aí, as relações étnico-raciais sempre apareceram e continuam aparecendo. Situação de discriminação, na qual um colega tenha me dito alguma coisa racista ou indiretamente, nunca escutei na universidade, apesar de ter visto muitas situações de discriminação na minha vida. Existe um tipo de discriminação que ele é institucional. Então, assim, é como te julga pela sua aparência, pela, pela sua potencialidade, né? Como te tem uma expectativa subdimensionada da sua capacidade. Isso sim que foi muitas vezes. Então, é isso. Eu acho que eu vivi mais essa coisa do racismo institucional, entender isso mais do que do ponto de vista interpessoal, né? Isso tem uma diferença de gênero também. Eu sei que as mulheres negras têm mais situações de discriminação do ponto de vista das relações interpessoais na universidade do que os homens, né? Então, assim, algumas dificuldades que eu tive enquanto negro para permanecer no ambiente acadêmico, eu acho que foi a questão econômica mesmo, essa foi a principal, né, questão. E eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei um ano inteiro na universidade, eu trabalhei assim, 6 meses ligados à empresa onde eu trabalhava antes, da qual eu me pedi demissão para vir para cá. Depois eu comprei uma moto com a rescisão contratual lá, e comecei a entregar pizza na quinta, sexta, sábado. Então, eu fiz bicos, assim, nesse sentido. E até que eu consegui ter uma bolsa, e justamente foi a bolsa do PET, foi no final do primeiro ano de graduação. E isso me deu uma outra possibilidade de estudar, e eu acho que isso tem muito a ver com as relações étnico-raciais. Quer dizer, os estudantes negros, na sua grande maioria, têm dificuldades financeiras, não todos, né? Mas eu tinha. E para mim, ter uma bolsa institucional que me permitia estudar, quer dizer, me dedicar a estudar, foi muito importante para concluir o curso. Então, essa foi uma das questões. A gente, como negro, no curso de biologia, lá nos anos 90, assim, falando com outros colegas que são pouquíssimos, né, existe uma ideia da solidão, assim, da solidão e de ser o único negro, né, do curso. Mas eu não tive essa experiência também. Eu tive foi uma turma muito atípica na época. Assim, nas 3 turmas anteriores não tinha nenhum estudante negro. Nas 3 que vieram depois, também acredito que não teve nenhum estudante negro. Mas a minha tinha 4. Então, era eu, uma estudante que veio do Recôncavo Baiano para fazer universidade, e 2 estudantes africanos do programa que se chama PEC-G, que tem até hoje.
Então, realmente era uma turma que a gente não se sentia sozinho do ponto de vista de ser negros, que a gente estava em quatro, né? Eu vejo que isso é uma outra coisa muito importante do programa de ações afirmativas hoje, porque faz isso de propósito, né? Não coloca em nenhum curso apenas um estudante, por exemplo, um estudante indígena. Sempre abre a possibilidade de pelo menos dois, para que haja essa representatividade, mas também essa parceria, né? Essa identificação, né? Então, eu tive essa experiência, são meus amigos até hoje, mas principalmente um estudante que é de Angola e essa minha colega aí que veio de Salvador, que é pesquisadora no GRAAC, Centro de Estudos sobre Câncer na Infância. E esse meu colega, ele é professor numa universidade lá em Angola. Então, foi interessante. Vocês me perguntaram assim, se eu já me senti hostilizado na área em que eu atuo, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é discriminação para uma pessoa que tem a minha complexão, assim, tanto física quanto a minha forma de me postar no mundo, as coisas que eu faço. Então, frequentemente eu sou parado pela polícia. Essa é uma questão racial clara na minha trajetória, né? Para ser revistado, esse tipo de coisa. Uma outra forma pela qual eu tenho sempre sido tratado, que eu tenho certeza que tem a ver com as relações étnico-raciais, é uma desconfiança do meu potencial, assim, será que ele sabe o que ele está falando? Mas será que ele é daqui mesmo, né? Então, eu já tive situações do tipo, ingressando no doutorado, e uma pessoa me pergunta, mas você é estudante do doutorado? É um funcionário da universidade, né? Sim, sou estudante do doutorado. E aquela desconfiança, até que no final ela solta uma coisa assim. Ah, não, mas que você é muito novo. Não desconfio porque você é muito novo. Então, isso é um tipo de coisa que no contexto da universidade é muito comum, assim, que é camuflar, né, a questão racial com outras formas de surpresa aí no caso, né? Então eu falei, tem esses dois tipos e assim como o docente universitário, então aí sim eu tive várias. Uma vez uma pessoa me perguntou, não, mas você é professor da UFSCar? Sim, sou professor da UFSCar. Mas igual aos outros? Eu falei, ah, não, igual aos outros não, né? Cada um é diferente, né? Bastante diferente cada um do outro. Então, essa desconfiança, surpresa, que tem a ver com a baixa expectativa que se tem sobre um homem, né, uma mulher negra nessa sociedade racista que a gente vive. Esse tipo de coisa. Felizmente, assim, de estudante sendo professor, eu nunca tive uma situação que eu percebi, assim, que podia ter origem racial dos estudantes até hoje, né? Nunca aconteceu nada desse tipo. Já aconteceu uma coisa muito positiva que me deixa feliz, assim, em vários anos, que é uma identificação dos estudantes negros e que depois virem me falar, poxa, que legal foi ter um professor negro, foi importante para mim, na minha trajetória. E isso também foi importante para mim. Eu não tive nenhum professor da área de ciências biológicas negro ou negra, né? Mas eu tive professores negros do ponto de vista das ciências humanas, quando eu fui para pós-graduação. E foi muito legal mesmo, porque no fundo da nossa psique, né, o racismo está dentro de todas as pessoas, sejam negras, não negras, né, homens, mulheres e não binários, o que for. O racismo faz parte da construção da personalidade, né, da reflexão sobre o mundo. Então, no fundo, é difícil você se identificar com uma profissão que você nunca viu nenhuma pessoa parecida com você exercer. É muito difícil, precisa de ter uma garra, eu acho, assim, e muito apoio de outras pessoas para que isso seja possível. Você se imaginar fazendo uma coisa que ninguém parecido com você, do ponto de vista físico, né, étnico-racial, fez antes. É bem difícil. Então precisa de apoio, precisa de ter todo um desenvolvimento, assim, do ponto de vista pessoal, né? Então, eu fico feliz de ouvir isso dos estudantes, que eles se identificam, né, com a minha presença física, com... Agora, eu também, por outro lado, eu sou um professor que eu discuto as relações étnico-raciais nas minhas aulas de forma explícita, né? Porque eu dou uma disciplina que ela do ponto de vista do currículo, ela serve para isso, ela tem isso na menta,
mas também porque eu não vejo como... porque eu trabalho na formação de professores. Eu não vejo como trabalhar na formação de professores sem discutir as relações étnico-raciais, as relações de gênero, e mesmo as relações de classe, de desigualdade econômica. Porque ser professor no nosso país significa ser um sujeito social que vai lidar com isso todo dia. Porque a escola é uma instituição na qual as relações étnico-raciais são muito intensas, né? Do ponto de vista das discriminações que ocorrem, do ponto de vista da formação da identidade, ou das identidades, né, dos estudantes, e as relações étnico-raciais são importantes para a formação das identidades, né? Então, eu sempre lidei com essas questões, estudei para isso, né, para poder lidar e para ajudar os estudantes que vão ser futuros professores e professoras a lidar com isso de uma forma positiva, de uma forma propositiva e de uma forma adequada, certo? Então, eu faço isso. Então, eu abordo essas questões nas minhas aulas. Então, vocês me perguntaram assim, mas como que poderia abordar, né, isso no ensino superior? Então, eu acho assim, Então, agora eu estou pensando como professor, certo? Mas eu poderia também pensar como gestor da universidade, né? Então, sendo, por exemplo, reitor ou reitora, sendo pró-reitor de alguma coisa. Cada uma dessas posições, né? São posições de certo poder, elas vão permitir diferentes tipos de atuação. Então, pensando como professor no ensino superior, eu acho que, assim, do ponto de vista curricular, né, de como eu abordaria essas questões, eu acho que tem duas formas de abordar, pelo menos. Uma é abordar o racismo que ocorre nas relações, na relação pedagógica, nas relações no cotidiano da sala de aula. Então, eu vou chamar isso assim do racismo mais pontual. Isso pode acontecer na sala de aula no ensino superior. Eu acho que os professores têm a responsabilidade de serem agentes de que isso não ocorra, né? Então, que coíbam situações de discriminação e que ajam de forma propositiva para que elas não ocorram, né? Então, por exemplo, eu já escutei casos no qual os estudantes discutiam porque um estudante tinha entrado por ações afirmativas e os estudantes diziam para outro estudante dizia para ele que ele não tinha direito, que ele não merecia. Eu falava sobre meritocracia, que ele não merecia estar na universidade e que o professor se omitiu dessa questão, não quis se meter. Então, isso não pode ocorrer. Eu acho que o professor tem responsabilidade pelas relações que ocorrem na sua sala de aula. E as relações étnico-raciais são uma delas. Né? Então, aí tem um outro ponto de vista, certo? Eu falei que é mais pontual, então são as coisas que acontecem na sala de aula. Então, os professores têm responsabilidade sobre as coisas que acontecem na sala de aula. Do outro ponto de vista, tem um ponto de vista curricular, e isso os professores também têm responsabilidade sobre isso, mas essa responsabilidade é compartilhada com a universidade em outras instâncias. Por exemplo, o conselho de curso, a própria pró-reitoria de graduação e outros setores da universidade. Então, assim, eu acho que os professores e professoras, né, eles têm a responsabilidade de analisar de uma forma crítica o currículo que eles estão trabalhando. Então, pensando no conhecimento científico contemporâneo, no conhecimento sociológico, no conhecimento historiográfico, histórico, né? Linguístico, a gente precisa melhorar as aulas e então, os cursos, né? As disciplinas de todas os cursos desse ponto de vista étnico-racial. O que isso significa no gesto curricular? Eu acho que significa revisar os conteúdos curriculares e pensar, eles abordam as questões que são realmente importantes para um biólogo, uma bióloga, um professor, uma professora brasileiros. Eles abordam as questões que são centrais para esses profissionais. Então, isso eu acho uma coisa importante. Eu acho que assim, o conhecimento que eu trabalho em qualquer disciplina, ele tem impacto nas identidades dos estudantes. Então, pensar sobre isso. Qual é o impacto que esse conhecimento tem? Então, se eu estou trabalhando com fisiologia, por exemplo, e eu nunca discuto
a fisiologia, por exemplo, da tonalidade de pele, se eu ensino evolução, eu nunca discuto a evolução humana do ponto de vista da formação da diversidade fisionômica que nós temos, do ponto de vista genético, como essas características étnico-raciais, que são tão marcantes no racismo brasileiro, que é chamado de racismo de marca, né? É um racismo que tem a ver com a biologia de uma forma muito forte. Então, assim, se eu ensino genética e nunca falo sobre isso, não é um erro. É isso que eu penso nas minhas aulas, com o conteúdo que eu trabalho. Isso não é uma coisa importante para um biólogo, uma bióloga saberem no nosso país, né, que é o Brasil? Não é importante contextualizar o conhecimento teórico que eu trabalho nas relações sociais, na relação com a realidade dos estudantes? Então, eu estou sempre pensando nisso, eu acredito que essa é uma forma de abordar os temas na sala de aula no ensino superior, do ponto de vista de coibir as situações de discriminação e de punir pessoas que venham a discriminar outras pessoas, sobre qualquer circunstância, então, étnico-racial, de gênero, da orientação sexual, em relação à religiosidade e outras formas de discriminação, como o edismo, né, que tem a ver com a idade. Então, é isso, a responsabilidade do professor lidar com isso. E essa coisa de revisar os conteúdos curriculares e pensar isso que eu falei para vocês. Como é que esse conteúdo impacta na identidade desses estudantes, que vão ser futuros professores, e que tipo de conteúdo seria útil, né, para eles lidarem com a realidade que eles vão lidar. Né? Então, assim, eu não falei muito. Aí tem uma pergunta que é assim: como podemos fortalecer dentro da nossa instituição de ensino superior uma educação antirracista? Então, assim, eu falei da minha formação, né, lá antes de entrar na universidade, mas não falei muito da minha formação do ponto de vista das relações étnico-raciais na universidade. E, para mim, a universidade foi muito importante para o meu pertencimento étnico-racial, para a minha identidade, para a formação da minha identidade. Por quê? Porque, além de ter colegas negros na minha turma, né, de graduação, eu realmente me envolvi com outros estudantes negros em situações de trabalho, assim, situações culturais, então, tocando música negra, basicamente, que era o que a gente tocava. Eu me envolvi com estudantes negros no contexto de fazer um grupo, e a gente ingressou num grupo que chama ainda, existe até hoje, né? Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade, da UFSCar. E nesse grupo, então, eu estudei muito, eu li muitos textos, e eu pude dialogar com os colegas, eu pude compartilhar experiências com outros estudantes negros de várias partes do estado de São Paulo e do Brasil. Isso, para mim, foi uma formação muito importante para ser a pessoa que eu sou hoje, certo? Que é um homem negro, que vem da periferia de São Paulo, que está, né, professor universitário, e que faz um monte de outras coisas, que não é só isso, ser professor universitário. Né? Eu sou pai, né, tenho um filho de 11 anos, então tem outras coisas que eu faço da vida, né? E são importantes. Então, na universidade, eu pude fazer isso, né? Não só pensar sobre o meu pertencimento étnico-racial, mas estudar sobre isso. Então, eu acho que essa é uma forma de fortalecer a educação antirracista na instituição, que é fortalecer esses grupos que existem. Eu sei que hoje, além do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, tem muitos outros coletivos de estudantes negros, assim como tem coletivos de estudantes mulheres, né, que discutem a questão das relações de gênero e o movimento feminista, assim como tem o movimento de estudantes indígenas, e tem os grupos e os coletivos indígenas. Então, fortalecer esses grupos eu acho que é fundamental para isso, para uma educação antirracista. Precisa rever o currículo da universidade, isso eu acho que é muito importante. A universidade ainda tem um currículo que é um currículo colonial, é um currículo colonialista ainda. Isso a gente pode melhorar muito ainda, a gente pode fazer uma universidade com um currículo mais contemporâneo e que envolva mais referências, que são referências não eurocêntricas, por exemplo, ou não tão focadas numa ideia de ciência que ela
a ideia da ciência do norte, quer dizer, do norte, do hemisfério norte do mundo. Porque existem muitas coisas legais acontecendo no hemisfério sul do ponto de vista científico, que isso dinamizaria a forma de pensar a função social da ciência na universidade, se isso fosse feito, né? Então, isso fortaleceria uma educação antirracista na universidade se os professores tivessem consciência disso, né? Do que é o colonialismo, o que é o pensamento colonial, como ele se entranha, por exemplo, na filosofia, na epistemologia das ciências, em outras áreas que são fundantes para pensar a produção de conhecimento. Então, essa é uma das formas. Eu acho que a universidade adotar políticas antirracistas é muito importante. A nossa universidade ela é pioneira nisso, em adotar políticas antirracistas. Eu pude participar como estudante lá no ano de 2004 de um movimento para isso, e esse movimento foi importante para adotar ações afirmativas na universidade. Então, eu acho que a universidade pode avançar no sentido de fazer políticas melhores, né? Então, isso é importante. Assim, só para não ficar tão extenso, né? Eu acho assim, que conselhos eu daria para os futuros ingressantes na universidade, né? Então, eu acho que assim, que ingressem na universidade. A universidade pública brasileira, para um estudante das camadas empobrecidas da população, principalmente, assim, para todos, eu acho que vale isso que eu vou falar, mas para esses, particularmente, isso é muito mais importante. Estudar numa universidade pública como a UFSCar é um processo transformador, principalmente se o estudante estiver aberto a essa transformação. Então, assim, então que venha para a universidade. A universidade ela é um dos poucos lugares na nossa sociedade que está aberto, né, ao diálogo e à contraposição de ideias. A universidade não é o Facebook no qual você vai deletando as pessoas que falam coisas diferentes do que você pensa. A universidade ela aceita a diversidade de ideias e, na verdade, isso é importante para a produção do conhecimento científico, né? Então, diversidade de ideias não significa crime, certo? Uma coisa é eu divergir de outro em relação ao que ele pensa. A outra coisa é eu pensar algo que é um crime. Por exemplo, o pensamento racista no Brasil, ele é um pensamento que não é aceito, não é tolerável. Não é tolerável pela lei. A homofobia não é tolerável, não é diversidade de ideias, homofobia. A homofobia é crime. Então, não estou falando disso. Deixa eu ver. Eu estou falando da diversidade de pensamentos, de referências, de perspectivas para entender o mesmo problema. Todas genuínas, todas honestas. Nenhum. Estou falando de. Não estou falando, por exemplo, que o nazismo é uma visão de mundo que deve ser colocada junto com as outras. Que eu não é. Inclusive no Brasil, a apologia ao nazismo é crime. Né? Então, eu acho que isso é algo importante. A universidade é muito diversa e isso é muito legal, então venha para a universidade. A outra é que procure se informar sobre o sistema de assistência estudantil. Isso é algo que funciona na universidade de uma forma, assim, boa, do ponto de vista das pessoas que estão produzindo essas políticas e que estão lá gerindo. Tem dificuldades, teve cortes de recursos nos últimos anos. Esse governo, particularmente, fez um recorte orçamentário para a universidade terrível. Então, é um governo péssimo para o sistema de ciência e tecnologia e para o sistema educacional do nosso país. É um dos piores da história. Assim. É só ver os dados, né? Então, a gente está sofrendo com isso. A assistência estudantil é a primeira que sofre quando acontece esse tipo de corte, né, de orçamento. Mas existe assistência estudantil e isso é muito importante de saber. Outro conselho, que converse, compartilhe, se junte com outros estudantes que pensem como você ou que tenham a mesma origem, a mesma trajetória. Isso é muito importante no processo de permanecer na universidade. Encontrar pares, pessoas que têm a mesma experiência ou experiências parecidas que podem compartilhar, podem se ajudar, podem estudar juntos, né? E entender melhor a posição social que nós
assumimos, né, quando a gente tem uma determinada, pertence a um determinado grupo étnico-racial, pertence a uma determinada classe social, né? Então, entender isso, como a sociedade lida conosco, né, que estamos nesses lugares sociais, isso é muito importante para permanecer na universidade. Sim, denunciar qualquer tipo de discriminação. Isso é muito importante. A universidade tem canais que vão desde a ouvidoria até o núcleo de estudos afro-brasileiros, que é um núcleo que ele acolhe denúncias, ele leva depois essas denúncias a cabo, né? Então, acho que isso é muito importante, denunciar as situações de discriminação que possam, né, vir a sofrer, ou vivenciar, ou mesmo observar com outras pessoas, né? Então, eu acho que, assim, esse dia, né, que é o Dia da Consciência Negra, é um dia que serve justamente para isso, para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente compartilhar, discutir, e pensar que a consciência negra não é algo só para as pessoas negras. Né? Consciência negra é um processo de reflexão sobre a própria sociedade brasileira, sobre as relações étnico-raciais, sobre as relações econômicas, sobre a estrutura sobre a qual essa sociedade que existe agora foi fundada, né? Então, a consciência negra é uma forma de libertação para todos e todas, né, do pensamento colonial, do pensamento que acha que umas pessoas têm direito de estarem no centro e as outras todas têm que viver numa periferia, por exemplo, das relações econômicas. E elas pensam que elas estão nesse centro porque elas merecem mais do que as outras estar nesse lugar. Então, a consciência negra, ela é um processo de se libertar desse tipo de pensamento narcisista, psicótico, né? De que o fato de que pouco, né, um número pequeno de pessoas é muito rica e que o número absoluto de outras pessoas é muito pobre, é natural e é justificável por uma certa merecimento que essas pessoas muito ricas têm. Então, sinto muito, a consciência negra te impede de acreditar nessa estupidez, certo? Para algumas pessoas serem muito ricas, tem que ter muitas e muitas pessoas muito pobres. Porque é o fato de existir as pessoas muito pobres que faz existir as pessoas muito ricas. Isso aí não sou eu que estou falando. Você pode estudar qualquer autor aí da área de história e entender um pouco da história da humanidade, vocês vão compreender como é que isso se configurou. Então, é isso. Parabéns ao Grupo PET por sempre estar puxando, né, esse tipo de discussão que vai enriquecendo a nossa reflexão aqui no curso de Biologia. Contem comigo aí para o que mais vocês sempre precisarem ou quiserem também.